Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 8. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Enfrentando a dor gerada pelas tribulações. Enfrentando a dor gerada pelas tribulações, esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos unicamente ouvir-te, escutar-te. Assim sendo, pedimos que tu venhas em o nome de Jesus usar-me com poder e autoridade, com o intuito de fazer com que cada um que aqui está, ou com que todos que estão nos ouvindo neste momento, sejam edificados, impactados por meio da palavra do Senhor. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Enfrentando a dor gerada pelas tribulações. No mundo tereis aflições. Ou, no mundo, em outras palavras, vocês, servos e servas de Deus, vão passar por momentos difíceis, por tribulações. Palavras de Jesus registradas por João em seu Evangelho, no capítulo 16, verso 33. Deste modo, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos dizer que a fé em Deus, ou que está em Jesus, não nos torna campos neutros na vida, no tocante às tribulações, às dificuldades. A fé em Deus não é escudo contra as dificuldades. Se nós analisarmos as palavras de Jesus, nós vamos entender que é inevitável estarmos em Jesus e não passarmos por momentos difíceis na vida, na existência. Jesus passou por momentos difíceis, por tribulações, por aflições, como vocês sabem. E Jesus destaca João quando está vivendo os últimos momentos com seus discípulos, que à época representavam a igreja de Cristo, que é inevitável, que é impossível vivermos neste mundo sem padecermos, sem sermos ou sem nos tornarmos vítimas de alguma tribulação. O nosso tema é enfrentando a dor gerada pelas tribulações. Nós já sabemos que é impossível viver neste mundo sem em algum momento passarmos por alguma dificuldade, sem sermos tomados pela dor, pelo sofrimento. Mas como enfrentar a dor gerada pelas tribulações? Considerando o capítulo 1, precisamente dos versos de 3 a 11, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, tendo em vista que no verso 8, precisamente, o apóstolo Paulo ressalta que foi vítima de uma grande tribulação.
que causou, que gestou um andor no mesmo, diz o apóstolo no final do verso 8, a ponto do mesmo desesperar até da própria vida. Em outras palavras, desejar não viver mais. A dor dessa tribulação foi tão forte, foi tão intensa, que gestou o sentimento no mesmo de não continuar vivendo. Foi uma angústia causada por essa tribulação, que o apóstolo Paulo vai dizer aí no verso 8, na Ásia. Como então, segundo o apóstolo Paulo, que foi vítima de inúmeras tribulações, desta precisamente, que causou um andor a ponto do mesmo desesperar da própria vida. Observando-nos os versos de 3 a 11 do capítulo 1. Em primeiro lugar, devemos enfrentar a dor gerada pelas tribulações, entendendo-nos que Deus é Pai de misericórdias e consolação. É o que destaca o verso 3. Se não observem comigo, vejam aí, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Nós devemos, segundo o apóstolo Paulo, enfrentar a dor gerada pelas tribulações, entendendo-nos que Deus é Pai de misericórdias e consolação. Em outras palavras, que Deus nos consola nos momentos mais difíceis da nossa existência, que Deus não nos deixa, que Deus não nos abandona. Passar pelos desertos da existência não é sinônimo de ausência da presença de Deus conosco. As tribulações não são sinônimos da ausência da misericórdia e da consolação divina. Pelo contrário, diz Paulo, Deus nos consola, Deus conforta o nosso coração nas tribulações, nos momentos mais difíceis da nossa existência. Meus irmãos, nós temos que entender isto, já que é inevitável não viver momentos difíceis na vida. Entendermos que quando a tempestade chegar, que quando a tormenta chegar, que quando o nosso barco, ou seja, a nossa vida, começar a ser agitada pelas ondas bravias da existência, que Deus está conosco, e Deus é Pai de consolação, e Deus é Deus de misericórdia, e nos aquietarmos diante de Deus, entendemos que Deus consola-nos, que Deus conforta-nos. Nos momentos difíceis, nos momentos de tormentas, nos momentos onde o mar da vida se torna bravio, com ondas enormes, causando às vezes mini tsunamis em nossa existência, que Deus está conosco, que Deus está conosco. Os tsunamis existenciais, as calamidades existenciais que causam dor, não deve desfocar-nos desta verdade bíblica, que Deus é Pai de misericórdias e de toda consolação. Que Deus não vai permitir que os mini tsunamis, que as minis enxurradas existenciais venham destruir-nos, acabar conosco. Alguém já disse que nós passamos pelo deserto, ou que nós não devemos entender que é o deserto que passa por nós, mas nós que passamos pelo deserto.
O deserto não deve ser entendido como algo que chega e permanece, que chega e estaciona em nossa existência, em nossa vida. Nós temos que entender que o deserto, que é sinônimo de tribulação, que é sinônimo de tormenta, que é sinônimo de aflição, não é vivo. Portanto, o deserto passa por nós, significando que o deserto não é permanente. E em passando-nos pelo deserto, nós temos que entender que o Deus que nós servimos é Pai. E Paulo faz questão de qualificar Deus, no verso 3, como Pai. Pai de misericórdias e consolação. Todos nós sabemos o significado da palavra Pai. É quem cuida. É quem estende a mão. É quem não abandona. É quem permanece junto, próximo, perto. É quem externa amor, cuidado. É quem consola. É quem carrega os seus no peito, na alma. Nós devemos enfrentar as tribulações ou a dor gerada pelas tribulações, entendendo-nos que Deus é Pai de misericórdias e consolação. Em outras palavras, que as tribulações, que as dificuldades não vão sucumbir-nos, mesmo causando dores terríveis, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Em segundo lugar, devemos enfrentar a dor gerada pelas tribulações, entendendo-nos que a dor gerada pelas tribulações nos humaniza. Se somos servos e servas de Deus, a dor gerada pelas tribulações vai nos humanizar. É o que destaca aí o verso 4. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Em outras palavras, com o propósito de nos humanizar, de nos tornar pessoas mais amáveis, mais empáticas, mais afinadas com o outro, nos aproximar do outro, que muitas vezes passa por momentos difíceis e precisa de um aconchego, e precisa de uma palavra de afeto, e precisa de um abraço, e precisa de um apoio. O Deus que nos consola com o propósito de nos humanizar. Deste modo, nós devemos entender que as tribulações possuem esse propósito naqueles que são servos de Deus, humanizar-os. A dor não deve nos tornar amargos, desumanos. Vocês sabem que existem muitas pessoas que dizem o seguinte: se minha vida foi difícil, a vida dos meus filhos também deve ser difícil. Vocês sabem que existem pessoas que se tornaram vítimas de muitas tribulações, que se tornaram amargas na vida, desumanas. Os chicotes não amoleceram o coração destes, endureceu, fez com que o coração destes se tornasse um coração gélido, frio, fez com que a vida destes se tornasse amarga. Mas em se tratando de quem é de Deus e que é consolado por Deus nos momentos difíceis, a dor humaniza. A dor faz com que quem é submetido ou submetida mesma, ao ver alguém passando por dificuldades, vem olhar com um olhar humanizado,
o abraço é humanizado, o aconchego é humanizado, não haverá hipocrisia ou demagogia em suas palavras, em suas ações, mas humanização. Haverá o entendimento de que deve sim abraçar os que são vítimas dos momentos difíceis, momentos que causam dor, que causam angústia, que causam desespero. Quantas vezes nós que somos vítimas dos sofrimentos e não nos humanizamos, não nos flexibilizamos no sentido de nos tornarmos mais afetuosos, empáticos para com a dor do outro. O propósito da dor gerada pelas tribulações, em outras palavras, está dizendo o apóstolo Paulo, é nos humanizar, é nos tornar pessoas mais amáveis, mais dóceis, com mel na existência e não com amarguez. É nos tornarmos indivíduos que venham exalar palavras de bênção e não de maldição, ou proferir palavras de bênção e não de maldição. É nos tornar indivíduos que vão abraçar. Esse é o significado da palavra humanização. Nos tornar indivíduos humanos, humanizados. Quanto mais nos fragilizamos, mais humanos nos tornamos. Pelo menos é assim que funciona comigo. Quanto mais o chicote bate nas costas da minha existência, mais humano eu me torno. Porque eu passo a entender que eu não sou melhor do que ninguém. E que se eu conseguir passar pelas dificuldades, ou pela dor gerada pelas dificuldades, foi porque Deus me consolou. Foi porque Deus me consolou. Assim sendo, eu devo me tornar para com outro que vive nessa vida, que é inevitável não proporcionar dor e sofrimento a quem quer que seja, mais humano, mais gente, mais de carne e osso. Em terceiro lugar, devemos enfrentar a dor gerada pelas tribulações, entendendo-nos que Deus nos consola nas tribulações com o propósito de fazer com que consolemos os angustiados. Segundo, nos humanizarmos, é nos tornarmos sensíveis, é prestarmos atenção na dor do outro. Terceiro, é irmos ao encontro, é estendermos a mão. É o que dizem os versos de 4 em sua parte final a 5. A igreja deve entender que ela deve andar como se fosse, existencialmente falando, um hospital ambulante, um SAMU. Existencialmente falando, de portas abertas, paramédicos, metaforicamente falando, dispostos a socorrerem os que estão padecendo em função dos acidentes que ocorrem nos trânsitos da existência, nos movimentos existenciais que todos nós fazemos. Quem sofre e é consolado por Deus se torna, em função do consolo que Deus o consolou, um SAMU existencial, um hospital ambulante, um massageador, metaforicamente falando, ou em outras palavras, alguém que está disposto a socorrer, a atender. Já foi humanizado, porque percebeu que é de vidro, que o seu telhado é de vidro, porque já percebeu que é de carne e osso, porque já percebeu que dói. Quando a vida se torna uma tempestade, quando a vida se torna um mar revolto, é alguém que já passou pela dor, que já experimentou a dor oriunda de alguma tribulação, e está humano, e está sensível, é empático, e este então, quando vê o outro sofrendo, quando vê o outro passando pelas mesmas dificuldades,
vai ao encontro do outro, porque já foi humanizado e se torna, como disse, alguém que estende a mão. Deus consola a mim, consola a você nos momentos mais difíceis, para fazer com que eu e você venham consolar os que precisam serem consolados, os angustiados, os sobrecarregados, os maltratados. Vejam aí, verso 4 e 5. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, Deus, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Em qualquer angústia. Perda de alguém amado, de um ente querido, perda de um bem, vítima de uma doença. É estarmos juntos, é percebermos que assim como o outro, nós também estamos sujeitos, porque somos humanos e já fomos vítimas de alguma dificuldade que causou muita dor em nós, e por isso nós passamos a entender que assim como fomos consolados por Deus e somos consolados, nós temos que estar lá representando, podemos pensar assim, a divindade, no consolo, na misericórdia, no amor, no ato de estender a mão. Deus é visto em nós, Deus é representado por nós, quando humanos nos tornamos, quando empáticos para com a dor do outro somos. Jesus é visto em mim e em você, quando nos tornamos pessoas amáveis. Propósito do consolo de Deus em minha vida, em sua vida, estando-nos vivendo momentos difíceis, é fazer com que venhamos a consolar os que estão angustiados. Irmãos, quantas vezes nós deixamos de notar o irmãozinho, a irmãzinha que convive conosco no mesmo ambiente, onde cultuamos a Deus. E por isso, muitas vezes, muitos passam por nós com a alma machucada, apunhalada pela existência, ferida pelas dificuldades existenciais, e não recebem uma palavra de apoio dos que deveriam apoiar. Nós temos que entender que enquanto servos e servos de Deus, nós temos uma missão, dentre tantas, estender a mão aos angustiados. Nós vivemos em um mundo individualista, materialista, onde as pessoas só pensam nelas mesmas, onde as pessoas estão cativas ao ter. Uma sociedade que só pensa nas coisas, nos objetos, nas propriedades, nos bens. Uma sociedade desumana. Nós, enquanto servos e servas de Deus, devemos entender que existe um propósito em se tratando de nós, quando somos, por Deus, expostos a alguma dificuldade que gesta dor, que causa dor em nós, a cuidar, a consolar, a estender a mão. Todos nós somos de carne e osso. Somos gente, e precisamos entender, assim como nós passamos por momentos difíceis, angústias, em função das dificuldades, os não nós, o outro, assim como nós precisamos de apoio, também precisam. Quarto lugar, devemos enfrentar a dor gerada pelas tribulações,
Entendendo-nos que a tribulação é para nosso conforto e salvação, já que fomos unidos a Cristo. Versos 6 e 7. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. A tribulação é para nosso conforto e salvação. Meio que paradoxal, meio que antagônico. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, em outras palavras: se nós estamos em Cristo nós obtivemos o triunfo, a vitória. Mas em Cristo, vocês sabem, não houve triunfo e vitória sem sofrimento, sem cruz, sem padecimento. Se estamos em Cristo, nós vamos passar pela cruz, que não é sinônimo de derrota, mas trajeto para o triunfo, passagem para o triunfo, passagem para a vitória. É para o nosso conforto e salvação, já que fomos unidos a Cristo, que é a fiel testemunha. Cristo padeceu, Cristo sofreu, Cristo foi atribulado, Cristo viveu momentos difíceis. Começou o seu ministério no deserto. E do início do seu ministério até o fim da sua vida, ou até a sua morte, foi tribulação, 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 tribulação. Em Cristo nós estamos. Então o sofrimento, a tribulação ou a dor causada pela tribulação, seja uma perseguição, seja uma perda, não deve entristecer-nos, porque Cristo é o nosso exemplo, e Cristo padeceu, e Cristo foi pisoteado, Cristo foi maltratado. Mas o sofrimento, as tribulações, as perseguições que causaram dor em Cristo não tiveram como resultado a derrota, mas o triunfo. A cruz em Cristo não é sinônimo de derrota, mas de triunfo. A cruz em Cristo não o jogou no chão, não o derrubou, não o pisoteou definitivamente no sentido de fazer com que Cristo se tornasse um derrotado. Pelo contrário, a cruz foi a passagem para o triunfo. No cristianismo não há vitória sem cruz. No cristianismo não há triunfo sem cruz. No cristianismo não há triunfo sem deserto. No cristianismo não há triunfo sem derrota. Infelizmente, nós vivemos em uma geração cristã que não entendeu isto ainda. É para o nosso conforto e salvação. O entendimento, volto a ressaltar, estamos em Jesus. Então nós devemos olhar para Jesus, e quando olharmos para Jesus, nós vamos entender que Jesus passou por momentos difíceis, mas os momentos difíceis na vida de Jesus não tiveram o propósito de sucumbir a Jesus. O sofrimento na vida de Jesus não teve o propósito de nocautear Jesus, de envergonhar Jesus, definitivamente, mas de proporcionar o triunfo. Toda tribulação que surge, toda dificuldade que surge em minha vida, em sua vida, deve fazer com que eu e você venhamos a olhar para as mesmas com o olhar de que assim como Cristo passou e triunfou, nós vamos triunfar. Em quinto e último lugar, nós devemos enfrentar a dor gerada pelas tribulações, entendendo-nos que o propósito
de Deus em síntese é fazer com que confiemos cada vez mais no próprio Deus. Versos 9 e 10. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. O propósito, portanto, da dor gerada pelas tribulações é nos fazer dependentes de Deus, é nos apoiarmos em Deus, é recorrermos a Deus, é nos desnudarmos de nós mesmos, é tirarmos as capas da autossuficiência, é nos despirmos de toda a roupagem que muitas vezes vestimos, usamos da autoconfiança e confiarmos em Deus. Está difícil? Confia em Deus. Está apertado? Confia em Deus. Nós, diz o apóstolo Paulo, padecemos, não tivemos vida fácil. Veja que desde o início, do verso 13 em diante, o apóstolo Paulo está dizendo: a vida não foi fácil para nós, a vida não foi fácil para mim, e não vai ser fácil para vocês, porque nós temos Cristo como exemplo, e nós aprendemos que devemos olhar para as dificuldades, considerando-as como meios pedagógicos, ou ensinos, lições, voltadas ao entendimento de que precisamos de Deus, que necessitamos de Deus, que devemos confiar em Deus, que devemos nos apegar a Deus, diante dos gigantes existenciais, que nos afrontam, que nos amedrontam. Nós devemos fazer como Davi: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Eu vou enfrentar-te, gigante, confiado não nos meus recursos, não na minha força, não na minha inteligência, mas no Deus que eu sirvo, o Deus do exército de Israel. É em nome deste que eu vou, é em nome deste que eu enfrento, é em nome deste que eu passo pelo deserto, é em nome deste que eu enfrento as ondas turvas, bravias do mar da vida, é em nome desse que meu barco, isto é, metaforicamente falando, minha vida, na existência, na vida, não vai ser naufragada, porque Deus está no barco, porque Jesus está no barco. Eu confio em Deus, eu estou em Deus, Ele está comigo, eu ando com Deus, e Deus há de me consolar, Deus há de me capacitar, Deus há de me confortar, Deus há de me livrar, como diz Paulo aqui, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. A tribulação foi terrível. Verso 8, experimentada por Paulo na Ásia. O desejo, como disse no início, de ter morrido. A dor foi tão intensa, foi tão terrível, que o apóstolo Paulo desejou a morte. Mas ele diz: Deus me livrou. Deus foi ao meu encontro. A mão de Deus estava estendida. Agarrou a minha. Consolou. A mão de Deus estava estendida, me consolou e me livrou. Nós devemos entender, meus irmãos, que o propósito das dificuldades, das tribulações, em se tratando de nós, é nos humanizar, é fazer com que sejamos mais empáticos, que venhamos ao encontro dos angustiados, com o propósito de consolar os mesmos.
E por fim, confiarmos mais em Deus, sermos dependentes de Deus. Não nos desesperarmos, não chutarmos o pau da barraca da nossa vida, não nos kitnetizarmos existencialmente falando, não nos trancarmos, não estagnarmos na vida, passando-nos a nos tornar vegetativos, sem ação, sem entusiasmo, sem vigor. Devemos confiar em Deus. Está difícil? Continue. Deus é contigo. Deus está contigo. Confia em Deus. Está acima do que você imagina não suportar. Você chegou a essa situação ante ao que você está vivendo de desejar a morte. Não permita que esse sentimento venha tomar conta de você. Não permita que esse sentimento venha te conduzir a uma atitude suicida, kamikaze. Não só aquela que dá cabo ao fôlego de vida, mas as que fazem com que você passe a viver de maneira estagnada, kitnetizada, sem um pingo de paixão pela vida, sem um único desejo de continuar vivendo. São pessoas que ante as dificuldades, ante as perdas que causam dor, se paralisam, passam a vegetar na vida, suicidam seus sonhos, assassinam seus sonhos, assassinam seus desejos, ou a sua vontade de continuar vivendo, de continuar de pé. Estão vivos, mas mortos. Não se suicidaram fisicamente, mas se suicidaram emocionalmente, psicologicamente, no que diz respeito aos seus sonhos. São suicidas de sonhos pessoais, porque não aguentaram, não suportaram, porque não entenderam ainda que Deus é quem livra, que Deus é quem conforta, que devem confiar em Deus e continuar caminhando de pé, em nome de Jesus. Põe-se de pé. Eu concluo dizendo, irmãos e irmãs, nesta mensagem, que nós precisamos confiar mais em Deus. O barco da sua vida está sendo chacoalhado. Você está indo de lá para cá e por isso não sabe para onde vai. Confie em Deus. Se apegue a Deus. Creia que Deus é Deus que livra, é Pai de misericórdias e consolação. Deus amado, Deus santo, pedimos que Tu venhas em nome de Jesus fazer com que tenhamos cada vez mais confiança, certeza de que Tu estás conosco. Não permita que as dificuldades, que a dor, que a angústia faça com que venhamos a nos esquecer de que Tu estás conosco. Ensina-nos, Deus, ante os momentos mais difíceis, mais tenebrosos, mais sombrios, ante os vales da sombra da morte, a confiarmos mais no Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja, meu Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém.